esse lugar de preenchimento que o homem não tem, jamais quer ter. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem o que conheceu, que me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outra
suas ofertas. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de depositar o nosso dízimo e a nossa oferta diante do Senhor e devolver uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que é o Deus provedor, o Senhor é aquele que faz tudo novo, Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, se existe alguém aqui que está passando por alguma dificuldade financeira, está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor venha com a provisão, que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, e que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Feito na vida dele é algo que ele quer que nós saibamos, e a partir daquilo que nós vamos ouvir aqui, eu tenho plena convicção de que nós sairemos daqui abençoados. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez, estender as suas mãos para cá, para nós orarmos por ele. Paizinho, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela vida do André Leão aqui conosco. Nós, assim como temos aprendido, te agradecemos pelo sim que o teu servo deu a ti. Nós temos plena convicção que o Senhor fez grandes coisas na vida dele e que ainda tem muita coisa para fazer. E nós abençoamos a vida do nosso irmão, nós agradecemos a Ti pela vida dele, pelo testemunho de vida que ele tem e porque ele tem trazido para a nossa vida tanta bênção, Senhor. Desde os tempos lá do hotel, ele já abençoava a nossa igreja e continua abençoando, porque ele carrega com ele a Tua presença. Por isso nós louvamos e bendizemos ao Teu nome e te clamamos, usa o Teu servo com poder e graça para que as nossas vidas, Senhor Jesus, sejam ministradas a partir daquilo que Tu desejas para nós. Nós oramos assim, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Estou muito feliz com o convite, também estou muito cheio de temor e tremor. Tenho muito respeito. Ela falava do tempo do hotel, eu lembrava aqui do tempo da praça. Do tempo em que nós fomos lá para a praça. Tem alguém aqui desse tempo, não? Que foi comigo lá na praça? Eu sei que nós fomos eu, Natália e o bando de louco lá para uma praça, lá ministrar o povo, fazer culto na praça. Minha esposa, eram as primeiras andanças, era um sonho, né, de uma igreja aqui em Niterói. E aí minha esposa já gosta dessas loucuras, ela não embora. E aí nós fomos lá e a igreja começou a nascer a partir de um tempo de lágrimas na praça, com pessoas nas ruas. Enfim, eles não vão falar aqui, né? Dessa presença que transforma a nossa vida, né? Que é a presença dele. Eu queria convidar você, pelo menos introdutoriamente, a gente ler um texto e enquanto o Senhor nos dá outro na nossa vida, eu posso ir testificando dessa fala, né? Estou muito feliz e orgulhoso de poder estar aqui. Tenho uma amizade muito grande com o pastor Tiago, com o pastor Adriano, com toda a equipe dessa igreja. Estou muito aí para esse lugar e gosto muito do que Deus faz aqui. E sei que ainda algo ainda muito grande a romper através da vida de vocês. Você crê nisso? O que eu sei é que é você quem conhece o nome das pessoas que vão ocupar essas cadeiras. Elas têm nomes: a Fátima, o Bernardo, o André, o Márcio, o Alan. São seus amigos, são eles que estarão aí. É a sua vida que vai inspirar deles. E agora a gente passa, a gente tenta deixar esse perfume, né, essa fragrância de Cristo. Porque o testemunho da igreja, o adubo, né, a igreja, ela que aduba a fé do outro, da sociedade, da comunidade, com aquilo que realiza. Mas existe um testemunho individual, uma cooperação individual daquilo que nós inspiramos as pessoas. O Senhor Jesus fala que a gente tem que ter um bom porte. Paulo diz que nós temos, em Colossenses 3, que nós temos que ter o bom porte de Cristo. Bom porte tem a ver com um comportamento cênico, até porque nós não somos árvore, nem pedra, nem cadeira. Somos pessoas e temos um bom comportamento cênico, sim ou não? Então é a partir desse comportamento que as pessoas nos olham. É a partir destas posturas que as pessoas nos percebem, nos notam e fazem uma leitura. E é sobre essa leitura de vida que as pessoas precisam
precisam ter sobre nós, e vou falar um pouco aqui. À medida que vamos cooperando com a obra transformadora do Espírito Santo, vamos facilitando a leitura, não a leitura de olhos comuns, mas a leitura de Espírito que Deus dá a saber a cada um na terra, para a pequena porção de fé, da medida de fé que Deus deu a cada um na terra, sendo crente ou não crente. Alguém entende isso? Não? Estou falando algo difícil? Paulo diz que Deus deu uma medida de fé a cada um na terra. Até o momento que essa medida não foi ainda ativada, mas tem uma coisa que é ativa: testemunho, unção, propósito de Deus na vida do outro, vai ativando a fé das pessoas. Bom, você deve ter alguma fé, eu sei que tem. Você é muito doido, tu entra num avião aqui no aeroporto crendo que o piloto vai pousar em outro lugar. Levanta aquele negócio pesado no chão, vai pousar em algum lugar, sei lá, na América, no Pará, sei lá onde você vai. E tu tem fé para acreditar que o cara vai pilotar aquele negócio e vai pousar em segurança. Tu é doido, não é não? A gente também. A gente crê num Deus que a gente não vê. Não é isso? Mas a Bíblia diz que manifesta a sua existência através de tudo aquilo que está criado. Inclusive você que está aqui. Então há uma porção grande de nós que sabe acerca de Deus e que vai descobrindo medidas e porções desse Deus de tempos em tempos até que ele se manifeste pelo Espírito Santo. Bom, eu não fui crente de berço não. Deixa eu ler esse texto aqui para ficar mais claro. Salmos 32. Eu vou ler do 1 até o verso 11. É o salmo todo. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito, com E minúsculo, não há engano. Em cujo espírito, com E minúsculo, não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia em dia, de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornava em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Pelo todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até o transbordar de muitas águas, essas águas não se chegarão a ele. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto de freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Em outras versões diz, o abraçará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Está muito claro que o ambiente aqui, muito provavelmente, seja um ambiente ainda de Davi na questão do Batseba, né? Essas coisas ficam remoendo o íntimo de Davi e certamente ele está falando algo sobre esse momento em que ele confessa as suas transgressões, no momento em que Natan chega até ele e fala, né, contando uma parábola, né? Natan tinha medo de falar sobre essas coisas para Davi, né, que ele tinha pecado, que Deus tinha mandado ele lá, e ele fala: Deus, poxa, ele vai matar, não, mas eu sozinho com ele não aposento. Vou dizer para ele assim: o Senhor pecou, ele vai tirar a espada e vai me matar, né? Então Natan estava com medo. Aí Deus falou assim: tudo bem, vou te dar uma parábola. Havia uma fazenda e havia um único fazendeiro, e ele só tinha uma cordeirinha. Na fazenda em frente tinha um fazendeiro com muitos rebanhos, até que passando um viajante pelo caminho, né, aquele homem rico olhou e viu, né, aquele viajante se compadeceu dele, falou: vem, acabou de preparar um noveno, né? Só que não, foi lá na propriedade da frente, pegou a única cordeirinha que tinha lá na outra terra. Nós sabemos que ele está falando de Batseba, que era a mulher de Urias. E aí ele está contando essa parábola para Davi, e Davi se arrepende, e Davi fala assim: não, Davi primeiro se ira, né? Mas quem foi que fez isso? Esse homem merece a morte. Aí Natan fala para ele: esse homem é você, mulher.
Aí Natan está vivendo esse cenário, para que você entenda que em algum momento vai haver uma percepção daquilo que a gente faz, ou especialmente daquele lugar de maldade que a gente habita. Vai se manifestar a nós, ou em nós, ou para nós, quem realmente a gente é. E nós somos maus. E esse dia chega para todo mundo. Seja pelo amor, seja pela dor, ou pela doce presença do Espírito Santo, falando através de muitas coisas. Nações, amizades, às vezes uma ida numa célula, casa de fé, muito provavelmente alguém será uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, para que você saiba que o teu coração está andando num lugar vazio de Deus, num lugar que necessita de Deus, tamanha escassez de bondade que há em nós, e vai ter uma hora que a compreensão precisa preencher esse lugar que está vazio, sendo habitado por maus pensamentos, decisões erradas, comportamentos errados. E é aqui que a palavra de Deus chega ao coração de Davi e o coloca consciente de quem ele é. Arrependido, ele começa a falar as coisas que cometeu. E a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 32 que aquele que confessa as suas transgressões, ele recebe o perdão de Deus, curas de dentro para fora. Do mesmo modo que a transformação também de Davi vai acontecer no seu interior. Quem vai descrever isso é ele mesmo no Salmo 51, onde ele diz que ele teve um encontro no íntimos, e no íntimos foi revelada a sabedoria de Deus para ele. A partir do verso 6, o Salmo 51 vai contar a experiência que Davi tem nesse lugar espiritual, que a Bíblia diz que a palavra de Deus visita juntas e medulas, ela entra num lugar profundo que discerne o pensamento e o plano humano. E é nesse lugar que Davi também encontra com Deus no seu íntimo, e lá ele percebe a grandeza da sabedoria de Deus, a plenitude dela. E aí ele transcende nesse entendimento e ele é curado nesse lugar. Eu acredito que o lugar da transformação da vida de alguém, a presença que transforma a vida de alguém, a presença que muda a vida de alguém, ela acontece a partir de um encontro que acontece no íntimos. Repete comigo, íntimos. Não é nome de coisa de mulher, não. Íntimos é uma palavra que remete ao lugar profundo em que acontece esse encontro. Essa palavra intimidade vem da palavra íntimos, que é o lugar onde a palavra entra e divide juntas e medulas. É o lugar do conhecimento de Deus. É o lugar que a gente fica sabendo que Deus é Deus. Quando esse dia acontece, muda quem a gente é. Nos torna conhecedor dele, e esse conhecimento muda quem a gente é, porque revela a verdadeira identidade dada a nós por nascimento. Entende isso aí, não? Então, até esse momento, nós somos tudo aquilo que o mundo diz que a gente é, ou que a gente pensa que se tornou, ou que a gente se construiu, ou se auto-fez. Mas na verdade tem a ver com o plano dele. Nós somos um projeto dele na Terra. Então não tem a ver com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu me preparei, com aquilo que eu projetei, não. Tem a ver com o plano dele, com o projeto dele, com o que ele desenhou para mim e para você. Por mais que demore um tempo para a gente conhecê-lo e saber que realmente não somos essa pessoa que fomos até aqui, mas que nos tornaremos naquele que ele realmente sonhou em nós. O ser que ele sonhou em nós, que pode não ser agora, mas que será daqui a pouco, pela transformação do Espírito Santo. A partir do momento em que conhecemos a palavra, vamos ter a revelação dela em nós por Espírito, como prometido em Jeremias 31, verso 32, que fala que haveria um tempo onde não precisaria ensinar ninguém mais. Como assim, André? Não teria escola bíblica? Não é isso não. É que haveria um tempo na nova aliança onde o Espírito nos ajudaria a discernir se o ensino é bom ou se o ensino é mentiroso. É isso aí. A conversão acontece no momento em que é revelada a nós a mentira e a verdade. O que é mentira e o que é verdade. Até então a gente vai ficar brigando com a questão de religião. Não, mas a verdade está aqui, na religião tal, na religião B. Não, a verdade não está numa religião, está numa pessoa.
E a conversão acontece nesse momento, no momento em que a minha vida não tem sentido algum mais. E eu começo a ter consciências das coisas que não fizeram o menor sentido na minha história. E quando eu olho para o retrovisor da minha história, pelas lentes do Espírito Santo, não pelas minhas, e pelas minhas eu vou ficar preso lá. Quando o ser humano olha para o retrovisor do passado, da sua história, ele fica preso nos traumas, nas quedas, nas dores, nas humilhações. Sim ou não? Vai ficar amarrado lá, vai ficar preso lá, não consegue sair. É sombrio, é escuro, é tenebroso, te deprime. Não te projeta, o passado normalmente não nos projeta para o futuro. Ele nos enterra, nos aprisiona lá, nas culpas, naquilo que eu não consegui, naquilo que poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, poderia ter feito diferente. Cara, quantas vezes eu me fiz essa pergunta? Então vou começar do ventre. Minha mãe era uma empregada doméstica da casa de um alto comandante da Marinha, recém-casado, que tinha uma filha já, chamada Mônica Leone. Minha mãe, uma baiana de Elza, uma baixinha, ruiva, bonita nessa, né? E meu pai, pernambucano, um alto oficial da Marinha, advogado, novo, porte atlético, e a minha mãe está trabalhando na casa dele, de uma ajudadora do lar ali, de uma profissional do lar, de uma comumente chamada de empregada doméstica. E aí a minha mãe, enfim, teve uma hora que eles fizeram um V0 assim, né? E aí não deu certo não. Em meio aos muitos abortos da minha mãe, estava lá eu, no ventre dela. Minha mãe era natural de uma região de Ilhéus, onde o aborto era muito comum. E ela me falou abertamente para mim sobre isso. Há muito tempo atrás, quando tínhamos bebido algumas garrafas de algumas bebidas, num lugar onde ele confessou sobre essas coisas. E quando eu comecei a entender essa leitura que eu precisava fazer sobre as lentes do Espírito Santo na hora de olhar o meu passado, eu comecei a compreender que minha vida nunca foi um acidente. Minha vida nunca foi um tropeço da minha mãe ou daquele homem casado. Minha vida nunca foi uma atitude responsável daquele homem que traiu a sua esposa. A minha vida não era isso. Minha vida era um projeto. Amém. Não foi concebido da maneira como Deus planejou. Mas isso não anulou o fato de eu ser um projeto da vida. Eu não sei qual é o contexto, se é um bebê que foi jogado por uma caçamba, como uma amiga minha missionária, e que uma mulher encontrou e cuidou dele, o bebê que estava com placenta ainda, jogado por uma caçamba de lixo, se tornou uma grande missionária. Eu não sei qual foi o destino da sua vida, como é que foi o teu nascimento, a tua concepção, eu não sei como é que é a tua história. O que eu sei é que no meio de um ventre, qualquer coisinha eu tomava um chá, uma combinação de chás e vá, né? Pois então está aqui alguém que sobreviveu a alguém que disse não para o aborto, pelo menos naquele momento, né? Eu estou aqui para poder falar sobre isso, não sou um sobrevivente. Acho que não preciso falar nem sobre isso, né? Porque estou aqui, você também, vivo. Então, a igreja ela é em prol da vida. Eu não tenho explicação para todas as coisificações relacionadas a isso que essa sociedade coloca, mas nós somos em prol da vida. E aí, no meio disso tudo, está lá o André. Minha mãe achava que ia ficar com ele, mas não tinha como não. E aí nós fomos colocados para morar num lugar em Barra de Fátima. Eu nasci ali numa maternidade próxima ao Maracanã. Já nasci flamenguista, né? Fazer o quê? Não teve nem como, né? Nasci ali, né? Lá do Maracanã, ali nós falamos de portuguesas, então não tinha como. E carioca da gema mesmo, né? Ela é sotaque meio assim, eu morei em outro lugar, peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, perdi um pouco a ginga quando falar. Fora que eu andei corrigindo também, porque alguém falou para mim que isso não era bom.
E aí começou a nossa saga. Foi uma vida muito difícil. Minha mãe é de uma família de muitos irmãos, meus tios, boa parte já falecidos, acho que quase todos. E eu tenho muitos primos, sei lá, deve ter por aí uns 80 espalhados por aí. Minha família é muito grande. Minha família que está lá no Nordeste, aí uma parte dela está por lá, pessoas que eu não conheço. Eu me conecto com alguns primos, com gente de idade. Inclusive a revelação de que o meu pai biológico estava vivo e me deu a oportunidade de conhecê-lo, foi uma carta que eu recebi em Raul Gil, de uma tia minha lá de Pernambuco, contando a minha história, pelo contrário, eu morreria sem saber. Né? E aí foi essa tia que escreveu uma carta de 7 páginas. Até então estou te contando história, porque história todo mundo tem, a sua também tem o seu valor, sim ou não? Ainda não é um testemunho não, que história todo mundo tem. E tem gente que morre com a sua história sem conhecer Jesus. Só que aí Jesus ele tem uma obra dentro da história. Existe um plano dentro da história. A carta chega, eu leio 7, minha esposa lê, porque nós ficávamos até 3h30 da manhã respondendo cartas no Raul Gil. Eu era um dos campeões de cartas, eu recebia cerca de 3.500 cartas por mês. Ficávamos lendo e respondendo as cartas até as 3h30 da manhã. Minha esposa com um barrigão desse tamanho, esperando a nossa filha Glinka, em São Paulo, morávamos lá, tínhamos acabado de chegar. E eram muitas e muitas cartas, histórias lindas de pessoas, de famílias. No meio delas eu fiquei com sono. Eu tinha uma bateria de agendas que começava às 6 da manhã. Eu ia fazer muitas rádios, televisões, São Paulo, interior de São Paulo. Era mais ou menos uns 16 compromissos das 6 da manhã até as 22 da noite. Eu só entraria em casa por volta da meia-noite. Então ia ser um dia pesado. E aí minha esposa falou assim: não, deixa eu vou lendo aqui, vou fazendo umas anotações, aí quando a gente pegar amanhã, você já vai saber mais ou menos o que é, e a gente vai conversando, você vai respondendo. Eu respondia tudo de punho. Do meu bolso eu pegava 100, 200 cartas e até o correio e botava eu mesmo. Eu gastava uma grana toda semana de cartas, eu mesmo respondia de punho, mandava uma fotinha autografada, seja lá para o Iapoque, para o Chuí, para onde era, estava chegando lá uma resposta minha lá de punho. Sempre fui muito carinhoso com o público e atendi a muitas pessoas. E aqui chegou a responder. E aí está lá a carta da minha tia, contando a história toda. E a história não era um pouco bonita, não. É uma história muito difícil, muita pobreza. Até que, avançando um pouco, minha mãe e meus tios fomos morar em comunidades aqui, lá no Rio de Janeiro, né? Moramos em comunidades também em Vitória, Grande Vitória, Espírito Santo. Moramos aqui no Rio de Janeiro e em comunidades ali na região de Bangu, Camará. Uma comunidade que não tinha esgoto, em foto minha de pequeno, eu andando perto das valas de esgoto, descalço, com pouca roupa, às vezes até sem roupa. Coisa de neném, de criança, andando no meio daquela coisa toda. Foi uma infância de muita miséria, muita mesmo. E aí minha mãe conseguiu um emprego numa padaria, e era um bom emprego, pagava bem. Minha mãe começou ali, aprendeu muitas coisas. E eu fui ficar guardado por uma moça que tinha 2 filhas, num bairro chamado Sarapuíra, no Rio de Janeiro, que é lá dentro de Bangu, Camará, lá para dentro, em direção ao morro, que dá o Pico da Pedra Branca, que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. É um lugar simples, mas tranquilo de se viver ali. E eu fui criado ali, um pedacinho da minha infância, e ali também acabei sofrendo um abuso. Uma das meninas que cuidou de mim. O tempo se passou, apareceu um pai na minha vida que não me gerou, né? Que é o pai que me criou durante toda a minha vida, o Aurélio, um outro militar, só dessa vez do Exército, não como o outro da Marinha. Meu pai já tinha separado de uma família com 2 filhos homens, estava no segundo casamento, e nesse casamento tinha 3 meninas. Essas meninas eram bem pequenas quando ele saiu de casa para se unir à minha mãe. E aí ele disse: não vou cuidar desse garoto aí. Eu tinha 4 anos nessa época. A pressão na cabeça dele era tão grande com os filhos e com as
foi quando nós fomos para o estado do Amazonas. Meu pai foi criar uma missão para ele lá. Né? O estado do Amazonas é na região do Humaitá, onde tem o Rio Madeira, cortado pelo Rio Madeira ali, tem um boto cor-de-rosa naquele lugar. Volta e meia a gente mergulhava com o boto cor-de-rosa. A minha infância foi no meio dos bichos lá, uma boa parte dela. E aí, muita confusão, de tensão, aquele negócio todo na vida do meu pai. Voltamos ao Rio de Janeiro. Quando chegamos aqui, meu pai era muito perseguido, onde ele ia, estava as mulheres, injustiça, aquele negócio todo. Nesse meio tempo ele me deu um novo nome. Né? Eu já era André Leon, tinha o nome da parte da minha mãe, né? Mas não tinha nada de pai, porque o meu pai, quando me registrou, ele só botou o nome da minha mãe, e não botou o meu. E aí o Aurélio ouviu e falou assim: mas o que é isso aqui? Que documento é esse? O cara vai no cartório e registra só o nome dele e o teu. E aí meu nome passou a se chamar André Leon Farias Teixeira. Ele arrancou o Farias, deixou André Leon Teixeira Pinto, que era a mesma terminação do nome dele. Ele ficou André Leon Teixeira Pinto. Eu entrei dentro de uma outra genealogia, eu comecei a fazer parte de uma outra família, com todas as suas confusões de lendas. Ganhei 6 irmãos diferentes, de outra, né, outra estrutura, outra criação. A vida de ninguém tem essa bagunça, não, é só minha, né? De ninguém aqui. E assim a gente foi crescendo. Meu pai militar acabou me colocando em boas escolas. Eu tive uma boa formação intelectual, sempre tive. As escolas eram de nível muito forte, né? Ensino, sempre com muitas leituras. E na maioria das vezes fui bem, ao longo do tempo. E aí quando chegou a história do Raul Gil, aqui no Rio de Janeiro já, meu pai ficou sabendo dessa carta, meu pai me criou, e soube também que eu me esperneei lá em São Paulo, falando que eu não queria conhecer meu pai. Já está muito tarde para isso, eu não quero saber dessa confusão não. Na época eu era católico, tinha tido uma passagem pelo espiritismo, da Candomblé, da Umbanda, vivia naquele Frei Luiz ali, no Jacarebabá. Minha vida era uma bagunça, passagem por drogas. Fumei durante 21 anos, foi uma vida bem descontrolada, né? Em meio a todos esses acontecimentos. E aí eu estou lá em São Paulo, fico sabendo dessa carta. Minha esposa Simone ficou muito surpresa com a minha reação, eu não queria ver meu pai nem conhecê-lo. Havia um telefone para a gente dar uma ligada e a minha esposa ligou escondido para eles. E aí, falou: olha, o André está um pouco resistente, né? Mas eu vou dar um jeito aqui, vou tentar conversar com o seu Aurélio, para ver se ele convence o André de meu pai. E aí, acabou que esse dia chegou, nossa filha tinha acabado de nascer, e a gente conseguiu um tempinho para vir ao Rio de Janeiro. E me encontrei com meu pai naquele hotel na Cinelândia, aí, não sei se não existe ainda, no hotel do Teatro Rival ali. Lembro daquele hotel ali, um hotel antigo. E meu pai gostava muito de uma hospedada ali, porque meu pai falava 12 idiomas. E ele gostava muito de ler os jornais que tinha naquele hotel, porque eles ali encomendavam os jornais e revistas de outros países. E aquilo era uma direção para ele. Então, mesmo com idade, ele gostava de chegar ali e dedicar poucas horas lendo os jornais do mundo todo. Aí cada hora uma língua. E ele marcou um horário comigo para que eu chegasse depois desse tempo de leitura. E aí chegou eu, minha esposa, a nossa filha bebezinha no colo ainda, brinca, com poucos meses, e também a minha irmã e meu cunhado. E aí foi um encontro incrível, foi um encontro maravilhoso. Eu amei muito meu pai logo no primeiro momento, pude perdoá-lo, pude abraçá-lo muito, chorar muito com ele. Infelizmente o meu convívio com ele não foi muito grande, porque logo após chegou o Alzheimer na vida dele, né? E o Alzheimer, juntamente com a diabetes dele, que era muito grave, acabou levando ele aos 74 anos. E eu
já o conheci já com quase 70. Não tivemos muito tempo de desfrutar um do outro. Ele morava em Barra do Jucu, na Grande Vitória, uma região ali perto de Piúma, próximo ali a Vila Nova, Vila Velha, no caso, né? Vila Velha. Aquele tecido mais ou menos do centro de Vitória. E ali eu tive muitos momentos bons com meu pai. Engraçado é que no meio desse momento, né, em que eu conheço meu pai, no meio do nosso tempo de conhecimento, né, de convívio, eu conheci o Senhor Jesus. E pude voltar no Raul Gil e contar um pouco sobre isso, sobre o encontro na época. O início disso se deu, eu era católico, logo após, pouco tempo depois, eu me converto. Meu pai também se converte lá no Espírito Santo. Se converte, não somente isso, resolve construir uma igreja missionária no quintal de casa. Meu pai, Gil Correio Biológico, ele falava uma língua chamada Esperanto. Não sei quem conhece isso aqui. Quem conhece? Viparolas, Esperanto? Mineparolas. Eles insistiram muito, tanto meu pai biológico quanto meu pai que me criou. Eles eram fluentes, mestres dessa língua, né, do Esperanto. Meu pai era o mundo todo também falava essa língua. Recebíamos lá na nossa casa, tanto no Jabu, Camará, quanto meu pai no Espírito Santo, recebiam pessoas de várias nacionalidades e hospedavam em suas casas, falando esse que a gente já chama de idioma, né, que é o Esperanto. Mas eu, preguiçoso, não quis saber do Esperanto, não. Meu pai, infelizmente, se foi, eu não pude dar essa alegria para eles, né? Os dois se foram, eu não pude dar essa alegria que era falar Esperanto. O fato é que todos esses acontecimentos foram construindo, né, desenhando um caminho de dores, e de coisas que eu não consegui fazer, não consegui realizar. A minha carreira musical sempre foi de altos e baixos. Eu não consegui ter sucesso o tempo todo, ser bem sucedido o tempo todo, ter dinheiro o tempo todo. A música não me deu essas alegrias o tempo todo, eu tive tristezas. Durante um tempo eu conseguia usar da música para ser um canal, eu canalizava as minhas dores com as canções, né, de Cartola, de Peixinha, Noel Rosa. Eu sou de uma época que fui criado em meio às canções boêmias, desde o início do século passado. Meu acervo musical era muito rico de MPB, de música popular brasileira. Fui formado musicalmente no Centro Musical Antônio Adolfo, um lugar que me deu muito conhecimento musical, de percepção musical, improvisação, harmonização, e me deu muitas alegrias a partir do ensino musical. Então, por um tempo isso me resolveu, mas chegou uma hora que a música não resolvia mais. E aí os conflitos de família, eu acabei me envolvendo com pessoas na noite, e aí acabei produzindo também nessas relações de maneira inadequada, né, 2 filhos. A minha mais velha já tem 33, eu já tenho 2 netos. O meu neto Pedro já faz 14 agora, minha neta já faz 10, meu do meio tem 27, minha mais nova tem 22. Eu estou casado com a minha esposa mesmo há 23 anos. Mas essas relações produziram muitos desgastes jurídicos também, especialmente após a aparição do programa Raul Gil. Eu passei quase 16 anos em traves jurídicas, né, de várias famílias, muitas complicações. Achava que eu era um homem milionário, que aparecia na televisão, e cada vez que aparecia na televisão caíam milhões na minha conta. Isso não acontece na vida de ninguém, de nenhum artista na Terra, não é assim que funciona. E foi um tempo muito difícil. Essas pressões produziram dores muito terríveis também na minha casa, em mim, durante muito tempo. E aí eu desenvolvi, devido a esses traumas, essas quedas, tanto na carreira quanto na vida pessoal, uma síndrome chamada síndrome do pânico. Eu achava que isso não ia pegar em mim.
que isso era uma doença de filho de papai. Eu achava que síndrome do pânico era uma doença de rico. Porque cara, não tem nada para fazer, tem nada para fazer. Aí dá um piti. Eu achava que era isso. Mas era era bobo, né? Eu não tinha conhecimento sobre isso. Mesmo na minha passagem como farmacêutico, hospitalar durante 9 anos, na geração que trabalhou comigo, a gente encarava tudo isso como piti durante muitos anos. Até que começamos a entender que era uma doença real mesmo. E aí eu fui parar no hospital para entender isso. E aí meu psiquiatra falou assim: pois é, rapaz, você está com a síndrome do pânico num grau elevado. Já está acontecendo isso, você sente isso, sinto aquilo, sinto assim. Então, tudo apaga, parece que eu vou cair, parece que eu vou morrer, minha pressão abaixa, minha temperatura cai, eu fico tremendo, eu fico gelado, eu perco a força muscular, eu tenho que sentar, eu até deitar, já fui hospitalizado 2 vezes. Isso tudo aconteceu num período de mais ou menos 3 anos e meio. E o pânico tentou devorar a minha mente, tentou devorar todos os meus pensamentos. E aí eu fui entender que o pânico nada mais era de que eu ficar pedindo atenção para o meu cérebro, né? É quando, numa explicação muito básica, o meu psiquiatra falou assim: André, vou te explicar o que é o pânico. O pânico é 2 pontos. Você querendo a atenção do seu cérebro mais tempo do que ele deveria te dar. Aí o que ele faz? Posso descer aqui? Aí o que ele faz? Para te dar atenção, ele tem que parar de trabalhar e desligar algum sistema do corpo. É isso que eu estou te explicando como é que é o pânico na prática. Aí quando você está, querendo respirar, o cérebro assim, não está na hora de respirar, está na hora de respirar. Aí tu puxa, o ar não vem. Isso é um sintoma. O cérebro que ele desliga a parte do sistema circulatório. Ou seja, o sangue começa a circular com dificuldade para o corpo e você começa a não sentir a mão, não sentir a perna, ficar mole, dormência. Quando vai aumentando essa cobrança de atenção sua, da sua alma, das suas dores com o cérebro, ele começa a desligar tudo. Quando ele começa a desligar a parte do cardiorrespiratório, aí dá ruim. Que aí você começa a experimentar algumas coisas relacionadas à taquipneia, à apneia, da edema de glote, que é uma reação alérgica que dá. Eu lembro que eu tinha crises com edema de glote, que eu tinha que ficar tossindo, enfiando a mão na garganta para eu conseguir respirar. Era uma coisa que eu não desejo para ninguém na Terra. E a primeira vez que aconteceu, eu desci 3 andares de escada, descendo de mão e pé, porque eu tive teto preto e eu não sabia aonde não tinha, quando dava teto preto, eu não tinha sensibilidade à luz. Então, o dia está sol, luz na minha cara, que o teto preto não deixava eu sentir se estava noite ou se estava dia. Ou seja, era algo mesmo de treva mesmo, sabe? Era muito ruim. E aí a primeira crise eu não entendi nada. Eu lembro que eu fui dormir com uma roupa de pintar a casa, uma roupa toda manchada de tinta. Eu tinha que dormir com aquela roupa e uma roupa velha lá, catei um chinelo velho lá, e eu estava passando mal. Foi assim que eu fui parar no hospital. Quando eu cheguei lá, uma enfermeira falou assim: Ih, não lembra dele não? Aquele cara do Raul Gil, estava por aí usando droga aí, todo ruim, aí vem parar aqui para trabalhar pra gente. Eu, meu Deus, o que essa mulher está dizendo? Eu nem sei o que está acontecendo comigo, sou alérgico a um monte de coisa, e está ela aí, eu não enxergo o que ela está fazendo. E ela só vejo ela fazer assim nas ampolas, né? Quebrar um monte de ampola, meu Deus do céu, porque essa mulher vai matar. E aí eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de oração nesse tempo. Foi quando eu comecei a ouvir mais louvores, foi quando eu comecei a me conectar com o Senhor em orações, foi quando eu comecei a discernir que havia alguma coisa espiritual envolvida em tudo isso. Comecei a receber visitas na minha casa de um homem da Congregação Cristã do Brasil, um homem que nesse tempo pediu a minha permissão para que eu recebesse na minha casa, e o dia que ele entrou lá, ele falou toda a minha vida, toda a minha história, e falou sobre o que aconteceria também no futuro. Tudo que esse homem falou aconteceu de fato. Ali eu comecei a viver algumas experiências sobre essa coisa chamada crer, né?
E aí, um dos eventos que eu fiz com o padre Fábio de Mello, eu lembro que eu tinha 7 altares na minha casa. E aqui eu já entro na história da conversão de fato. Tínhamos lançado 2 projetos com o padre Fábio, onde estávamos fazendo muitos shows. A música Viver para Mim é Cristo foi uma música sacra, a música cristã, uma música evangélica, uma música gospel, seja lá como você quer entender, música que fala de Deus, que mais tocou no Brasil nos anos de 2010 a 2011. Foi uma gravação minha com o feat do padre Fábio, que ele me convidou para participar na Som Livre, ainda no comecinho do seu contrato lá com eles. Isso fez com que a gente viajasse muito em eventos de prefeitura. Aí o padre fazia numa cidade aqui, eu fazia numa cidade aqui, nos encontrávamos numa outra cidade a colar, nos juntávamos num outro carro e voltávamos juntos para o aeroporto, íamos para outro lugar. E aí eu estou sempre vendo o padre falar de Jesus, porque Jesus isso, porque Jesus, o amor de Jesus, porque o poder de Jesus. E aí eu voltei para cá e falei assim, vida, maneira como eu chamo minha esposa, né? Falei, vida, eu nunca vi um padre falar das santas. Eu estou incomodado, porque a gente é devoto de várias santas. Aqui em casa tem 7 altares aqui, eu fiz música para Aparecida. Eu canto na igreja. E eu nunca vi um padre falar das santas e dos santos. Eu estou incomodado. E aí minha esposa falou assim, por que você não pergunta para ele? Vocês são amigos, por que você numa viagem dessa ali, voltando para o hotel, você não pergunta para ele? Mas fala direito, explique o que você está sentindo. E aí, voltando uma viagem, a gente estava no banco de trás, aí eu falei, padre, sim, meu filho. Padre, preciso te fazer uma pergunta. Ele, sim, diga, prossiga. O padre é muito bem-humorado, né? Ele usa muita ironia e sarcasmo. Vocês já perceberam, né? É assim também, conversando normal. Ele é assim mesmo. E aí eu falei, padre, eu nunca vi o senhor pregar nada sobre as santas, os milagres, as coisas assim. Aí ele, é mesmo, filho? Né? Não viu e talvez não veja, né? Eu falei, mas por quê, padre? Vamos fazer o seguinte, aí, você tem Bíblia em casa? Eu falei, tem algumas lá, nunca li. Elas ficam abertas no Salmo 91, ou então no Salmo 23. Até muda às vezes que fica uma poeira em cima delas, tudo. Eu entendi. Vai lá, abre essas Bíblias, lê elas. Se você achar falando alguma coisa lá dessas santas e santos aí, você volta aqui e me conta. Quem sabe eu começo a pregar sobre Deus. Voltei em casa, conversei com a minha esposa, falei assim, irmão, sabe o que eu estou achando? Ele não fala nada sobre isso na Bíblia. Então vamos começar a ler. E aí nós começamos a ler e estudar a Bíblia. Comecei a assistir os programas do Silas pregando, pelas cruzadas ainda. Comecei a ver Valdomiro pregando, RR pregando. Comecei a assistir todos os programas onde as pessoas abriam Bíblia, porque era a única maneira que eu tinha acesso a isso, né? E através desse irmão que estava na minha casa, ele não sabia ler nem escrever, e ele falava a Bíblia toda para mim, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, mas como pode? Ele, olha só, tu tem uma Bíblia aí, irmão? Eu falei, tenho. Então, Deus está mandando te falar hoje, o texto estava assim, pega a sua Bíblia aí. Aí eu abri a Bíblia e falava o texto para mim, sem nunca ter lido. Aí eu falei, um negócio estranho aqui. E aí, comecei a ter experiências com os louvores. Começamos a ouvir muitos louvores na nossa casa, e a gente começou a ter experiências com esses louvores. E as lágrimas, né? A minha esposa foi a primeira. Cheguei em casa num determinado momento, isso era no ano de 2010. Cheguei na minha casa e quando eu fui entrar no quarto, minha esposa estava aos prantos, de joelho no quarto, ouvindo: olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu. Aí, quando ela tinha que cantar uma parte mais alta da música, parecia que ela ia ter um treco. Eu falei o que eu preciso. Só que era um choro, assim que eu nunca tinha visto minha esposa naquele estado. Eu falei assim, aí eu fechei a porta devagarinho para ela não me ver, ele está considerando uma coisa na minha casa. E ali
começamos a entender que estávamos transicionando, né, do catolicismo para o Evangelho de Cristo. Né? E não demorou muito, eu comecei a fiz uma visita lá na congregação cristã, né, os homens de um lado, as mulheres de véu do outro, e aí eu fui a algumas reuniões, né, comecei a ir umas reuniões de oração também, comecei a receber as irmãs e os irmãos da minha casa para orarem comigo, na minha sala, na minha família, e resolvi então deixar a consciência religiosa que eu seguia naquele tempo e resolvi ficar entendendo o que estava acontecendo a partir desses encontros e vendo a palavra, né? Toda vez que o Silas ia abrir a palavra na televisão, eu já estava posicionado com o caderno para anotar, a Bíblia aberta. E aí a gente se mudou para o Retiro dos Bandeirantes, ainda em 2010, e a Fernanda Bruno tinha me feito um convite para eu conhecer a igreja dela, né? Se o Raul havia falado assim para ela, ele ia me chamar ainda, né, para cantar Espírito Santo, falou assim, esse moço aí, esse garoto, ele é do Rio de Janeiro, chama ele para ir na tua igreja que ele vai, chama ele. E acabou que no backstage lá atrás, né, na coxia, nós conversamos muito e o pastor Emerson também me convidou para conhecer o estúdio deles e tal. E eu lembro que naquele ano de 2010, o William Nascimento foi lá em Santa Cruz, onde eu morava, me buscar para me levar no louvorzão. Aí a Infeliz me botou em cima daquele palco enorme na Quinta da Boa Vista para cantar Espírito Santo para 200 mil pessoas. Eu nunca senti algo tão extraordinário como eu senti na minha vida, naquele lugar. Era uma mistura de muitos sentimentos. Mas o dia que eu cantei Espírito Santo no Raul Gil, mexeu com a minha estrutura. Esse louvor, ele entrou nas minhas bases, ele me fez ter memórias, me fez pensar na minha vida. Foi difícil cantar, porque enquanto eu cantava, ficava acontecendo situações. Eu tinha até tentado cantar um pouco antes, uns dias antes, até para ensaiar. Fui tentar cantar numa agenda minha num teatro e eu não consegui cantar. Eu falei, nossa, um problema com essa canção. Eu não conseguia nem ensaiar direito. Cheguei no programa e eu não consegui ensaiar a música. E aí na hora era uma pressão tão grande na minha mente que após cantar eu desabei no palco do Raul Gil ao ponto da Fernanda sair do lugar e vir me consolar. Não passou muito tempo, Espírito Santo, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a meu questão. E era uma dor mesmo, uma dor de tudo misturado, né? Tudo misturado na minha cabeça, eu estava mesmo precisando de ajuda. Eu lembro que o meu psiquiatra falou assim, olha, parece que você tem alguma coisa aí com Deus e tudo mais. Quem sabe você não tem que fazer umas visitas a umas igrejas, tentar, né, conhecer algum ambiente para você ter lá um encontro pessoal, ou meditar, essas coisas, né? Porque o psiquiatra era ateu, né? É ainda, na verdade. E ele falou assim, outra coisa também, tira um tempo para você, precisa oxigenar a sua alma, oxigenar a sua mente. Você anda muito preocupado com tudo, ou é com a família, ou é com a carreira. Quanto tempo você tira para você? Eu digo, nenhum. Aí comecei, minha casa me apoiou, comecei a andar pela praia, já que eu morava ali, né? Comecei a fazer atividade física na beira da praia, comecei a dar caminhadas pela manhã ali, e aí algumas crises de pânico começavam a me fazer orar. Toda vez que vinha a crise, eu parava e orava. Até que um dia na minha casa, em novembro de 2012, me veio uma crise daquelas muito fortes, e eu acabei caindo no chão da sala da minha casa enquanto escutava um louvor do Thales Roberto chamado Arde Outra Vez. Passei a semana inteira escutando esse louvor. Minha esposa me apresentou esse louvor uns 10 dias antes.
E eu não conseguia parar de escutar essa canção. No dia que eu tive a crise, eu comecei a tentar cantarolar essa canção enquanto eu tinha voz, até que eu não tive mais como me mexer. E aí eu comecei a conversar com o Senhor, com a minha mente, com os meus pensamentos. E eu comecei a falar: sabe, Pai, aquele homem que aparece nos filmes, numa cruz, eu sei, é teu filho. Só que eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer isso. Porque como eu não estava numa igreja, eu não tinha uma orientação do que fazer, de como aceitar Jesus, sabe? Não. Eu estava sozinho na minha casa, não tinha ninguém no prédio. E talvez eu morresse por causa da edema de glória. Você precisa ser socorrido rápido, né? Porque alguns que são levados a níveis mais agressivos de pânico podem vir a óbito com o edema de glória, né? Que você, como se alguém te enforcasse, né? Você fica tentando respirar e você não consegue, até o momento que você acaba desfalecendo sem oxigenação. E eu estava nesse processo com o Senhor, conversando com Ele. Eu acredito mesmo que Ele é teu filho. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, eu só sei que a minha vida não te agradou, né? E comecei a conversar. Por isso eu li esse Salmo 32, porque eu comecei a confessar as minhas transgressões. Eu fui um bom gestor da minha carreira ou do meu talento e comecei a pedir perdão por não ter usado o meu talento para Ele. E aí, eu que não estava sentindo nada no meu corpo geladinho, comecei a sentir um calor no meu peito. E aí, aquele calor foi no meu braço. Aí comecei a sentir a minha perna. Foi que alguma coisa acontecendo. Aí eu abri os olhos, como estava tudo preto, eu ficava com o olho assim, né? Com medo de abrir os olhos, e quando eu abria os olhos continuava tudo muito preto. Só que eu comecei a ter a sensação da luz que estava à minha volta, ainda com os olhos fechados, comecei a discernir a luz. E abri os olhos e comecei a ver vultos dos móveis da minha casa, até que os móveis, eu comecei a definir cores dos móveis, como está acontecendo alguma coisa. Por fim, eu estava quase que normal, recobrei as forças, comecei a andar pela casa, procurando um celular ou um relógio que eu pudesse ver as horas. Eu precisava buscar minha filha na escola. E eu nem sei que horas que era. Quando eu fui na escola, sabe-se lá como eu cheguei, eu até hoje não sei explicar como eu fui, como eu voltei. Minha filha tinha 9 anos. E quando eu cheguei na escola, eu estava 1 hora atrasado da hora de buscar ela. Então, você imagina quanto tempo foi a minha conversa com o Senhor, né? Eu passei mal antes do horário de eu sair e cheguei na escola 1 hora depois do horário de eu buscar ela. Então, eu fiquei aí, conversa com Deus aí, certamente por mais de 1 hora. Porque a escola ali no Recreio, eu morava mais ou menos uns 1,5 km da escola, sempre fazia aquela caminhadinha por dentro do bairro ali, muito tranquilo. E quando eu cheguei em casa com a minha filha, ela olhava para mim assim, parecia que ela não estava entendendo nada, esse meu pai está bem não. Eu olhei para ela e falei: filha, mas vamos subir, eu vou fazer uma comida, a gente vai almoçar. Eu vou fazer comida. Minha esposa trabalhava no Paralama de Sucesso, minha esposa era da equipe administrativa do Paralama, cuidava de contratos, logística, né? Ajudava ali a cuidar de agenda, como empresário dos Paralamas. E minha esposa fazia parte dessa mesa, né, que cuidava da carreira do Paralamas durante 4 anos e meio. Minha esposa teve nessa posição, enquanto servia também em outros eventos fora. E minha esposa já tinha ido trabalhar, e aí eu fazia o almoço também, alguma coisa quando ela chegasse, ou comíamos fora, enfim. Naquele dia, fiz almoço, minha filha comeu, foi dormir, porque ela andava cedo, né? Eu tinha ainda na cozinha, na área de serviço, tínhamos acabado de comprar uma máquina de lavar daquelas bem grandes, sabe? As grandonas, ou de lavar edredom, essas coisas, né?
E a caixa de papelão ainda estava lá, na área. Elisa, eu fui lá, peguei aquela caixa de papelão, botei no centro da sala e comecei. Tchau, 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 tchau. CDs, DVDs, livros. Eu joguei fora coletâneas, umas coletâneas, tudo quanto é cantor, tudo quanto é instrumentista, você pode imaginar. Se o livro não falasse nada relevante que fosse ser bom para minha casa, para minha alma, para minha família, ia para dentro da caixa. Muitas imagens que eu tinha pela casa, eu fui colocando ali, de tudo quanto é santo e santa, para dentro daquela caixa. Eu até então não podia fazer isso porque ainda nutria uma espécie de dependência daqueles ídolos, né? E eu não conseguia me desvencilhar deles, mesmo da revelação que eu havia tido com o padre Fábio. Eu havia saído da igreja católica, mas as crendices não haviam saído de dentro da minha casa, entende? E aquilo nos aprisionou durante alguns meses ainda, até que minha esposa chegou do trabalho. Que caixa é essa aí? A estante está vazia assim. É porque tudo que não fala de Deus, tudo que não é de Deus, que não fala de Jesus, está dentro dessa caixa. A estante ficou limpa. O que aconteceu? Nós fomos para a varanda, eu expliquei para ela. Tive um encontro com Jesus no meio de uma crise. Fui curado. Não tenho mais pânico. Minha mente está sã. E tem uma história nova começando. Eu vou seguir Jesus agora. E você vai precisar me falar. O que você vai fazer? Ela, eu já queria mesmo. Isso era uma sexta-feira. No domingo nós fomos à Igreja Batista Central da Barra, da Tijuca, no Rio Mar. Na época, perto da minha casa. E aí nós fomos até lá. No primeiro culto que eu assisti, eu aceitei o Senhor Jesus no apelo de novo. Eu tinha aceitado em casa. Aí eu fui lá, porque a oração me fez entender o que eu tinha que fazer. Aí eu fui à frente, num altar como esse, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ali, no finalzinho de novembro de 2012, né? E minha esposa também, em cultos seguidos após aquele, também entregou sua vida. Logo depois foi a minha filha, depois ela se desviou, depois ela voltou de novo. E ali eu comecei uma caminhada de fé e transformação, com muita sede e fome da palavra, da compreensão de quem é Deus, e acabei descobrindo quem eu fui chamado para ser dele. E aí entendi rapidamente o meu chamado na adoração, na intercessão, no cuidado com as pessoas, especialmente também no conhecimento da palavra. Estou muito dedicado ao conhecimento das Escrituras. Estou aí também na minha 23ª Bíblia, quase terminando, nesses quase 12 anos. Sou um apaixonado também por teologia e por todo estudo voltado para a ação do Espírito Santo. E gosto desse assunto, né? Gastar tempo com Deus, buscar a Deus, intimidade com Deus, oração, discernimento, dons espirituais. Então a adoração teve esse desdobramento na minha vida, na parte de intercessão, busca por dons. Isso acabou me fazendo influenciar também um bom número de pessoas a olhar para essa parte. Acho até mesmo que a adoração e a intercessão são dissociáveis. Não tem como a adoração manifestar o que é devido sem a vida totalmente debruçada sobre ele, em busca. Uma conversa com Samuel Messias, ele falou para mim assim: Leona, todas essas canções foram geradas no monte. Eu digo, pois as minhas canções também, todas foram geradas em momentos que eu gastava tempo com o Senhor e tempo prolongado. As canções que Deus revelou que era para eu gravar, que era para eu fazer, todas elas foram respondidas em momentos de tempo prolongado, de exposição ao Espírito Santo e às Escrituras. Deus quer nos contar os seus segredos, Deus quer nos contar os seus projetos, Deus quer clarificar os caminhos que vamos seguir, nós não devemos buscar dele. E aí eu queria falar sobre o verso 8 daquele texto do Salmo 32. O verso 8 é um verso muito interessante.
O verso 8 ele fala sobre alguém que teve a vida transformada a partir do perdão que recebeu. Mas muito importante é que, bom, Fernando Dias Lopes diz que a gente não pode terminar um sermão sem antes voltar para o texto, né? Não sobre gente. Não é positiva, mas é contextual. Mas vamos lá. Então, eu estou deixando claro para você que a vida de alguém que recebeu o perdão de Deus precisa agora ser liderada por Ele. Romanos 8,14 diz que aqueles que são chamados filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus e vice-versa. Não dá para dizer que alguém é filho de Deus se ele não tem a liderança do Espírito de Deus sobre ele. Então, nós precisamos experimentar esse tempo com o Espírito Santo, gastar tempo com o Espírito de Deus. E o texto diz: instruir-te-ei. Ou seja, a partir do momento que você confessa suas transgressões de maneira sincera, genuína, verdadeira, é perdoado, já vem da parte de Deus uma capacitação, uma unção específica para algo. E aí agora, com a aproximação com Ele, vai vir a instrução dele. Mas ele fala assim: eu não vou só te instruir não, eu também vou te ensinar. Ensinar dá a ideia de uma jornada. A instrução dá a ideia de decisões que a gente tem que tomar. Essa palavra instrução no original dá a ideia de a percepção sobre o cenário e que você precisa fazer escolhas, tomar decisões importantes, difíceis, complexas, sensíveis. E o Espírito de Deus pode te dar a melhor decisão, ele pode te instruir na decisão que você precisa tomar, no caminho que você deve seguir. Instrução pode ser, por exemplo, um contrato que você tem que assinar. Senhor, eu assino ou não assino? A cláusula tal me incomoda, eu não estou em paz. Isso é instrução. Senhor, eu não sei o que fazer em relação a isso assim na minha família. Instrução. Mas Deus instrui segundo a palavra. Então, quanto mais intimidade, experimento, manuseio e habilidade nas Escrituras, mais eu compreendo a instrução de. E aí ele quer me ensinar. Ou seja, enquanto eu vou caminhando na minha jornada, nos meus dilemas, os dilemas não acabam, né? Eu estou na terra ainda, né? Sim ou não? Ele quer me ensinar as coisas. Então, o que eu venho entendendo? Que quanto mais eu experimento a liderança dele, também experimento seu ensino com a revelação das Escrituras. Não seria necessário entrar num lugar para que o estudo da palavra fosse me ensinar algo. Mas Deus também pode me ensinar. João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, vocês têm a unção do santo. Não precisam que ninguém ensine mais nada a vocês. Porque esse Espírito ensina tudo a vocês. O Espírito Santo é aquele que pode nos ensinar todas as coisas. O Subirá fala sobre isso muito bem. Ele fala que antes que ele estudasse, ele se aprofundasse na palavra de Deus, ele adquiriu o conhecimento revelado. Então, primeiro, a Bíblia, o Espírito Santo se revelou a partir da palavra para ele, e aí sim, após isso, ele foi compreender teologicamente essas coisas, a título de confirmação, para que, falando aqui e ali, não tivesse embates e discordâncias desnecessárias. Mas não foi necessário, não. Tudo que ele sempre disse sempre fez sentido, e mais do que isso, sempre foi a voz de Deus nos orientando também. Sim ou não? Então, é um dos mentores dessa geração. É um dos homens também que teve a minha atenção desde o início da minha caminhada. Deus me direcionou a entender, né, o que alguns homens falam e vivem, e isso vem me ajudando também na minha própria vida. A olhar também para a vida de algumas mulheres. O seu testemunho, mulheres que se lançaram na caminhada de ensino e de transformação e cura de outras mulheres e famílias, né? E pararam, se abstiveram de. Eu não tenho nenhum problema com as meninas se reunirem para falar de batom, maquiagem, sapato, bolsa, cordão, brinco, de apetência e tudo mais, mas a Bíblia coloca os olhos no coração desta mulher, né? Tipo, teu marido, o coração dele será ganhado através do seu bom proceder.
Então não vai ser pelo vestido, nem pela blusa, nem pela maquiagem, mas o bom procedimento dessa mulher vai converter o coração do seu marido. Também na sua comunidade ela vai ser um instrumento de conversão, né? Evidentemente, com o Espírito Santo agindo nisso. Você está entendendo aí, não? Então, essa transformação de vida pela presença precisa ter de nós uma cooperação. Eu queria pedir você para ficar de pé, eu estou encerrando. E completando 12 anos de caminhada, né, de maneira mais efetiva na fé, com o Espírito Santo. E o trecho final do Salmo 32, do verso 8, ele fala assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei e guiar-te-ei pelo caminho onde deve seguir. Essa palavra guiar, no grego, ela significa tomar pela mão. É como quando você pega uma criança para atravessar a rua, né? Você pega uma criança, como é que você atravessa a rua com uma criança? É assim, não? É assim? Tipo, morre logo, né? Não, não é assim. Como é que você atravessa com a criança? Não é aqui? Muitas vezes arrastando a criança atrás de você. Por quê? Porque você não quer que a criança não tem que ver o que está à frente. E você é os olhos dela. E você já está com ela aqui no comando, no controle. Então você é os olhos daquela criança. O que Deus quer é ser os meus e os seus olhos. Ele quer ser os nossos olhos. Essa coisa de guiar tem a ver com isso. Você vai para onde eu quero, e eu vou direcionar você para onde você tem que ir. E essa direção profética depende de um coração que coopera. Senhor, faz a tua vontade. Uns amigos que iriam mudar de igreja, mudar de cidade, não, a gente gostou muito de Petrópolis, a gente vai para Petrópolis. Inclusive, a gente vai ficar lá na ilha de Petrópolis, a gente gostou muito de lá. É mesmo? Deus falou com vocês? Não, Deus não falou. Hã? Rapaz, vocês são muito corajosos. Leandro, me deixou preocupado. Leandro, tu é muito maluco. Leandro, tu é muito maluco, Leandro. Não, eu não sou não, cara. Eu sou liderado pelo Espírito Santo de Deus. E eu só vou para onde Deus diz que eu tenho que ir, cara. E eu já andei dizendo muito não aí para alguns pastores, cara. Não vou não. Não vou não. Você não vou não. Teve uns que ficaram conhecidos só porque eu ofereci assim, eu vou orar para saber se eu tenho que ir. Mandaram um recado mal criado para pastores que eu conheço, que falam para mim assim: Leandro, fulano de tal ficou aborrecido por causa daquela tua forma de tratar. Cara, eu não tenho agenciador, eu não tenho escritório. O meu agente é o Espírito Santo, o meu escritório é do céu. Eu sou só o atendente no telefone. Que o Espírito fala assim: vai para cá, vai para lá. Não tem isso de ligar para algum lugar e alguém dizer: não, vai levar ele 10 mil, é 15 mil casa. Esse ministério aí não é meu, não. Não me confunda. Não me coloque nessa bolha, eu não estou nela. Só que aí o homem vai acostumando com isso, né? Tem que ir, X mil, quero ser construído. Cara, não tenho crise com isso não. Vai dar outra vez como quiser. Porque eu sei que é muito importante isso. Vai exigir zelo. E eu quero saber se você ainda tem fome e sede dele, para descobrir o que ele realmente quer fazer. Porque na presença dele, muitas coisas podem acontecer. Sob a liderança dele, muitas curas ainda podem ocorrer. Tem coisas na bagagem que você pode liberar. Tem lixos na bagagem, na mochila da vida que você está carregando desnecessariamente. Tem pesos que estão aí que não são seus. E a liderança do Espírito vai dizer para você: Senhor, isso aqui eu não preciso não. Não preciso não. Essa aqui eu quero curar. Uma vida transformada pela presença vai exigir posicionamento, vai exigir cooperação. Tito capítulo 3, verso 5 diz que o Espírito Santo é o agente restaurador, santificador pela fé na verdade. Segundo Tessalonicenses 2:13 também vai trazer a mesma abordagem de que a fé na palavra de Deus coopera com a obra que o Espírito tem de nos lavar, de nos purificar. O Senhor Jesus nos falou também, orando ao Pai, né? Pai, santifica
verdade que só o Senhor sabe. E muito dificilmente alguém consegue me tirar da graça. Porque eu ando num lugar de certeza de quem eu sou nele, de quem ele é em mim, que nada mais me faz sair desse lugar. Só que nem mesmo essas coisas sou eu que dou conta, é ele mesmo que me coloca nesse lugar. Porque não somos nós que sustentamos a própria fé. Ele é o autor e consumador dessa fé. Quem dá conta dele é ele. Porque se ele simplesmente criasse a fé, você toma aí, ó, pá. Isso aqui acontecer, tu ia largar a fé pelo caminho rapidinho, sim ou não? Há muito pouco você deixaria essa fé largar. Fala a verdade. Falou mentira? Ou então é mentira de Deus? Cara, se ele é o consumador, durante a jornada, ele vai tratar, ele quer tratar, para projetar essa fé para um lugar disruptivo, para um lugar que você possa romper em Deus, romper em fé. Eu não sei qual é a tua questão, mas eu ainda estou cavando com a ajuda do Espírito Santo para entender se tem alguma coisa em mim que ainda tenta me parar. E por isso, como eu já estou aqui mesmo no altar, eu vou esperar você. Se você sabe que alguma coisa em você está cooperando para viver essa transformação, para viver algo que possa dizer assim, caramba, eu posso viver algo mais poderoso, revelador em Deus. Tem alguma coisa que me trava. Se tem pessoas na terra que, se elas estiverem no ambiente, você treme por causa de questões emocionais antigas, ou se alguém fala um pouquinho alto, você muita atenção no que eu vou falar. A isso nós chamamos de idolatria. Quando alguém tem um domínio emocional muito importante sobre mim, essa pessoa é um ser de Deus sobre mim. E ninguém com fala nenhuma, com nenhum tipo de frase ou conclusão qualquer, pode liberar qualquer palavra sobre mim como uma verdade inteira sobre mim, porque só Deus tem uma verdade inteira sobre mim. Então ninguém vai poder falar comigo em tom nenhum que possa me escravizar. Pode falar como eu já ouvi coisa nesses 12 anos, como eu já ouvi besteira nesses 12 anos, perseguições externas e internas, como cantava uma cantora amiga minha. Tô nem aí, o meu pai é vingador dos filhos, e aí? Tô nem aí, o meu pai é vingador dos seus filhos. Está na Bíblia. Vingador é protetor, ele dá conta de mim. Está na empresa, está tendo uma perseguição, é porque dá um jeitinho de se proteger. Cara, tá errado. Ah, mas ela me persegue, mas você fala que tem documento, tem falando para cá, cara, esse assunto não é teu. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele é o Deus que te defende. Você tem um Pai. Não é necessário mais, sabe isso? Que eu fico tentando dar jeitinho para me proteger de alguém que me atingir. Deixa vir, socorro, pai, olha só. O céu é o Espírito que está operando através dele, ou dela, da estrutura, daquele grupo, daquela. Eu não sei, pai. Mas eu sei que esses espíritos temem e tremem na tua presença. Então trata com eles. E já vai perdoando essas pessoas por isso. Tem dúvida que vai acontecer? Não. Tem dúvida? Ah, o fogo vai queimar. Enquanto eu vou começar a cantar essa canção, eu não sei se você vai entregar a sua vida para Jesus, você vai entregar os seus dilemas todos para que Ele leve para o mar do esquecimento, ou que as águas do Espírito Santo venham lavar essas coisas. Pode vir, eu já estou aqui. O Evangelho é algo verdadeiro, real, que vale a pena. O Evangelho não é o Evangelho da dor, é o Evangelho da alegria. Que o Senhor Jesus falou que Ele quer que a nossa alegria nele seja completa. Ou seja, Ele quer que a gente tenha uma alegria plena nele, completa nele. E nós queremos,